Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro nos foi trazido pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte, que fala das ciências fundamentais. E o nosso assunto específico é a psicologia. Aqui temos a questão de número 45, que foi proposta a Emmanuel. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Aqui, antes de irmos à resposta de Emmanuel, vamos aqui compreender um pouco mais o que significou esse aparecimento da psicanálise freudiana. Os principais conceitos que inauguram a psicanálise de Freud são a noção de inconsciente. Este é um dos pontos. Isso é um avanço incrível para a área psicológica, para o conhecimento da psicologia humana. É porque até então tudo era referenciado ao cérebro físico, ou seja, as nossas experiências na reencarnação atual em que estávamos. Então, não havia essa noção de que haviam áreas ainda que não compreendíamos em nossa mente. E Freud nos trouxe essa noção de inconsciente, que é uma área mais ou menos oculta. Eu digo mais ou menos aí porque frequentemente ela é acessada sem que a gente perceba. E outro ponto que ele trouxe foi a questão da influência do sexo, né? A teoria sexual e o princípio do prazer e do desprazer. E como isso influencia no nosso inconsciente, na nossa vida de relação diária. E também a teoria das pulsões, ou seja, das forças internas que atuam sobre nós, e entre elas a gente tem a questão do sexo, e a noção de aparelho psíquico, ou seja, não mais somente a noção do cérebro físico, mas de um aparelhamento interno no nosso mundo psíquico. E aí Emmanuel nos responde a essa indagação. Essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. E, meus irmãos, a ciência vem se esforçando a cada dia e se aprofundando cada vez mais no conhecimento, nos auxiliando a compreender de maneira mais intensa, mais clara e mais profunda o significado da nossa existência. Só que ela caminha a passos muito lentos. E um dos elementos que atrapalha um caminhar mais célere, um avanço mais aprofundado, mais rápido, é a questão
da vaidade nossa, nós seres humanos. E os cientistas são seres humanos. E também sofrem desse mal da vaidade, como todos nós sofremos. Então, a vaidade, ela embota a nossa visão. Ela impede que vejamos, enxerguemos as verdades que estão à nossa frente. É no nosso nariz, quase esbarrando em nosso rosto. Mas estamos ainda muito preocupados com a nossa vaidade, com a nossa posição, com a nossa supremacia em relação ao outro. E por isso nós atrapalhamos o nosso desenvolvimento. Por isso a ciência caminha a passos muito lentos. E continuando aqui Emmanuel, nessa resposta, ele nos traz aqui o seguinte: os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Preconceito. E este preconceito está ligado à vaidade, que antes Emmanuel nos falou. Quando nós nos livrarmos desse preconceito, quando nós aprendermos a ser mais humildes, nós ousaremos mais. Nós não teremos mais receio de descobrir elementos, verdades, mesmo que elas neguem as nossas teses. Então, quando nos livrarmos da vaidade, do preconceito, do egoísmo, a psicologia oficial caminhará na direção do conhecimento da doutrina espírita. Vamos ver o que Emmanuel ainda nos fala a esse respeito. Os processos da primeira, no caso da psicologia oficial, falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Vamos ver atentamente essa primeira frase, né? A psicologia oficial, ela nos trouxe a noção de subconsciente através do nosso irmão, do nosso companheiro Freud. Só que o subconsciente, ele não foi explicado, ele não foi definido. E ele é tratado como uma área meio que oculta, ou uma cripta assim misteriosa, né? na nossa mente. E ela é comentada, ela é estudada, mas somente na superfície. Somente nas palavras, sem explicar exatamente o que é o subconsciente. Da onde vêm esses elementos que surgem desse subconsciente? Mas a doutrina explica isso para nós. E continua aqui Emmanuel respondendo. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado,
em existências múltiplas da criatura. Arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais de modo a ressurgirem no momento oportuno. Olha, meus irmãos, o dia que a ciência se despir da vaidade e começar a olhar de forma interessada e séria esta doutrina, nós iremos compreender o que significa esse subconsciente. E aqui Emmanuel nos esclarece. É o reservatório profundo das nossas experiências do passado, em existências múltiplas pelas quais passamos. Mas qual passado? Qual área é do passado? Todo o nosso passado, desde o momento em que saímos das mãos de Deus, desde de todas as experiências que passamos nos diversos reinos da matéria, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegarmos ao reino hominal, onde estamos. Todas essas experiências ficam armazenadas no nosso inconsciente. E elas brotam de nós. E elas nos dão um subsídio a fim de que possamos caminhar para a frente e para o alto. Tudo que nós aprendemos está armazenado em nós. Todo conhecimento que Deus colocou para nós na nossa, que eu chamo de caixa de ferramentas, está arquivado em nós. O que temos que fazer é aprender a lidar com esses conhecimentos armazenados e escolher as ferramentas adequadas que Deus nos presenteou no momento da nossa criação e colocarmos essas ferramentas em funcionamento para alavancar a nossa jornada evolutiva. Então, bendita doutrina espírita que nos esclarece acerca dessas verdades. Que possamos trabalhar intensamente, abrindo a nossa mente, nos despindo dos elementos nocivos do orgulho, do egoísmo, da vaidade e caminharmos, seguindo o roteiro que Jesus nos mostrou através do seu Evangelho e nos esclarecendo com esta doutrina de luz que Jesus também nos trouxe, que é a doutrina espírita. E continuando aqui na questão de número 46, é indagado Emmanuel. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Então, são dois termos, né, aqui que a psicologia nos traz, que são os complexos e as associações de ideias. Vamos ver o que Emmanuel fala a esse respeito. Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Vamos
esmiuçar essa primeira frase. Então, antes de Freud, antes da ideia do subconsciente, né, essas associações de ideias, né, que são feitas através de uma palavra em que quem está sendo examinado psicologicamente associa a outras palavras. E daí, quem está na tarefa psicológica, né, ele com essas associações, ele tira algumas conclusões. Então, essas associações de ideia, elas antes eram vistas como provindo simplesmente do nosso cérebro. Mas, aí então, aqui Emmanuel diz: sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito. Então, são respostas que vêm desse subconsciente, do nosso mundo interno, que está muito além do cérebro físico e da nossa vida de relação atual. Nós fazemos essas associações, trazendo lá do nosso mundo interno, muitas vezes indo buscar em experiências, em vidas passadas, lá de trás, de várias reencarnações anteriores. E continua aqui, ó. Essas ações oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro mental, que não é mais que um instrumento passivo. Então, quer dizer, essa associação de ideias que nós vamos buscar no nosso inconsciente, elas brotam à superfície e saem através do nosso cérebro físico, mental, e daí elas saem de nós, essas associações que fazemos. Então, só que elas não vêm do cérebro. O cérebro é só um elemento passivo, assim como um celular. Quando nós conversamos com alguém através do celular, o celular não é o celular quem fala. Somos nós que falamos e utilizamos esse instrumento que é o celular para transportarmos a nossa conversa até o outro. Então, o celular é um elemento passivo. O celular, ele não faz nada. Ele é só um instrumento. A mesma coisa o nosso cérebro. Ele é só um instrumento nas nossas mãos que nós utilizamos. Vamos ver agora uma outra questão, que é a questão de número 47. É indagado Emmanuel: por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? O porquê dessa divisão da ciência da psicologia em várias visões? Vamos ver o porquê. Emmanuel nos responde: os psicologistas humanos, que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas. Aí está a vaidade. É uma
luta de tentativas de supremacia para que a sua ideia ela seja superior, para que a sua ideia ela prevaleça. Então, esta luta, ela inibe, ela atrasa o desenvolvimento científico, o desenvolvimento de qualquer ciência. E continua aqui Emmanuel. Mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Vamos aqui olhar mais detidamente essa última fala de Emmanuel. Mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas. Então, esse é um ponto importante. E nós temos esse hábito, não são só os cientistas. Nós vemos os efeitos das coisas. Quando nós passamos por determinadas situações, sejam elas felizes ou infelizes, nós nos ligamos ao efeito que sofremos ou que sentimos através delas. E não vamos em busca dos porquês, das causas. É um hábito ainda nosso, que faz parte do nosso nível altíssimo de ignorância que temos. A verdade, ela normalmente não é perseguida, não é procurada com a intensidade e a valoração que ela merece. Nós nos ligamos apenas na superfície, porque na superfície nos cansamos menos, nos sentimos mais confortáveis na nossa zona de conforto. Essa é a questão. E aí, aqui diz Emmanuel, a ciência se perde na complicação de nomenclaturas científicas, sem um estudo sério e detalhado. Ficamos criando termos, novos termos, para explicarmos coisas que não sabemos o que é, criamos um novo termo. É isso que fazemos. Criamos nomenclaturas novas para definir coisas que não conhecemos. E aí não entramos no processo mental, não adentramos no subconsciente real nosso, que está ligado não a uma única existência, mas está recheado de informações de todas as experiências que passamos na nossa evolução, no nosso caminho de retorno à casa do Pai, para um dia nos alinharmos mente a mente com Deus. E assim nós atrasamos, retardamos o conhecimento da verdade, que nos libertará de todas as dores, de todos os sofrimentos, nos tirará todas as dúvidas que temos e abrirá para nós horizontes belos, largos e profundos. E assim, meus irmãos, meus amigos, encerramos mais um estudo do livro O Consolador.
Qualquer dúvida, estamos à disposição em nosso canal. Graças a Deus e muito obrigado a todos.